Boa noite. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos ao A Caminho da Luz. Uma noite bonita. Mais uma vez, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Milton. Configuração aqui da fonte desse celular tá bem pequenininha, então tem um pouquinho de dificuldade de enxergar quem está mandando mensagens aqui. Mas boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Caminho da Luz, a live dessa quarta-feira. Hoje teremos o tema A Paz do Mundo e a Paz do Cristo, trazida esse tema aí tratado pela, muitos a chamam de Conceição, mas eu a chamo de Tia Con. Tive um pouquinho de dificuldade no começo de chamá-la de Tia Con, mas como meus filhos passaram um tempo ali no Inovare, Tia Con não tive como deixar de aderir, né? Então teremos a Tia Con trazendo esse tema tão lindo e importante, né? Estamos aí muito felizes, muitos amigos entrando, temos aí quase 70 pessoas, né? Boa noite, muito obrigado pela presença de todos. Então, vamos começando com os avisos. Nós temos aqui, primeiro aviso, divulgue nossas lives. Elas acontecem de segunda a sexta-feira às 19h30 e terça-feira também nós temos às 14 horas, tá, gente? E aos sábados e domingos às 10 horas. Mais do que nunca, o Evangelho deve ser sem fronteiras. Mais uma vez falando aqui para todos do Evangelho sem fronteiras. Então, caso queiram convidar amigos, usem o aviãozinho, mandem esse convite para que os amigos participem desse Evangelho tão importante para todos nós, tá? Cabe aí, segue aí o convite. Estamos precisando de voluntários, digitadores para as notas fiscais da campanha de arrecadação Minha Urna Faz o Bem, né? Então precisamos de voluntários para que possam digitar essas notinhas para as nossas obras sociais. Se você deseja ser voluntário digitador, procure em nossas redes sociais o banner, né, o post com todas as informações. É uma oportunidade de nos ajudar nesse desafio e participando, doando algo de si em favor da nossa obra social, que é tão grande e importante. Terceiro aviso, pessoal. As doações para o Mercalar podem ser entregues diretamente na Rua Amapá Grande 112, a partir das 9 horas. Estamos precisando muito de roupas masculinas e brinquedos, obviamente em bom estado. Lembrando que as doações também podem ser entregues no A Caminho da Luz, respeitando o horário dos plantões, tá? Então, assim, se você não conseguir entregar lá na Rua Amapá Grande, se ficar difícil, pode entregar na nossa casa, tá? Nos horários dos plantões. E quais são esses horários, né? Então, os plantões no Caminho da Luz, eles acontecem, né, de segunda a sexta-feira das 9 às 17 e aos sábados das 9 às 15 horas. Esse plantão está lá para entrega dessas doações, mas também para resolverem assuntos administrativos, acertos de doações, entre outras, tá bom? Então, assim, e vale lembrar que a livraria, ela não funciona aos sábados, tá? Só funciona de segunda a sexta, das 9 às 17. Quinto aviso, no último dia 31 de janeiro, se encerrou o prazo para resgate do voucher do Amigo Secreto. Queremos agradecer muito a todos que participaram. Como informado na época, os vouchers são não resgatados, estou engasgando aqui, ficaram como doações para a nossa casa. E essa doação, como todos sabem, é muito importante nesse momento tão difícil. Então, agradecemos muito, né, a todos que participaram desse Amigo Secreto, que resgataram seus livros e que também doaram seus vouchers. Sexto aviso, traga seus filhos para a evangelização infantil e GECAL, hoje virtualmente todos os sábados, às 9 horas. Desculpe. Turmas com idades entre 6 e 21 anos. E para maiores informações, acessem o Facebook do Evangeluz A Caminho da Luz. A primeira aula será agora dia 6, tá? Participem, convidem seus filhos, netos, sobrinhos, vale muito a pena e é muito importante para essa juventude. Sétimo aviso,
a partir do próximo dia 8, olha que legal, hein? Iniciaremos a atividade de orientação, que agora se chama acolhimento fraterno. Acontecerá via atendimento virtual e precisa ser agendado com antecedência via WhatsApp, somente por mensagem para o número é esse aqui, ó, é 011 99421 7797. Repetindo, 011 99421 7797, tá bom? Mande seu nome, seu contato, que por WhatsApp, que te orientarão aí para esse agendamento, tá bom? Beleza. Senhores, os avisos são esses. Vamos agora para a nossa prece, mas antes vamos chamar a nossa tia Com. Só um minutinho, por favor. Já a encontrei. Aguardando aqui. Só mais um minutinho, gente. Olá. Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda. É um prazer imenso recebê-la. Já antecipo aqui um beijo da família, tá? Todos aqui. Obrigada. Sabe que lhe admiram muito, tá? Muito obrigado pelo convite também de participar dessa live aí contigo. Obrigado mesmo. Eu é que agradeço. Eu vou colocar com Tia Com, né? O nosso hino, né? E a gente começa, eu começo com a prece inicial e a senhora pode dar sequência, tá? Só um minutinho. Estava na agulha, mas ele sumiu. Vamos lá. Vamos cerrar nossos olhos e mentalizar que estamos no caminho da luz.
Vamos trazer à mente a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao Cristo para nos ligarmos a esta pleiade de espíritos que nos ampara em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus que nesse momento nos envolvem com sua divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor à verdade. Que nossos corações se abram e nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos de nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que estejas conosco e ampare o solo inculto dos nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva, que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que teus ensinos se façam roteiros de nossos caminhos e luz de nossas almas. Se conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Minha amiga, fique à vontade. Então vamos lá. Antes de mais nada, meu boa noite a todos. Mais uma vez a minha profunda gratidão por todos esses amigos que nos permitem chegar a cada um de vocês, ao coração de vocês. E quanto a você, Pai, será sempre o Pai Mattarelli, né? Como não será o Marcos. Eu saí da educação, mas a educação jamais saiu de mim. Esta é a minha proposta dentro desta minha encarnação. E quanto a Tia Kun, eu vou rapidamente contar para vocês por que é que eu me chamo Tia Kun. Meu nome é muito grande e ele é formado de muitas vogais, né? Isso é cedilha, Maria Conceição. E num determinado tempo da minha vida, dentro da educação, eu tive uma criança especial que esta sonorização era muito complicada. E num dado momento, e nós nos chamávamos todos pelo nome, porque falar o nome é presenciar-se enquanto vida, né? E ela falou, é fácil, ó, é Tia Kun. E pronto. Hoje meu nome é Tia Kun. Dentro de casa, na família, entre os amigos e com todos. Então, muito, muito obrigada por você estar me tutelando. E eu só posso te dizer que eu gosto muito de você, mas não mais do que dos seus filhos. Seus filhos são um dos grandes amores da minha vida. Hoje o tema é um tema muito bonito, principalmente na época em que vivemos, e ele fala da paz do mundo e da paz do Cristo. Nós não podemos falar em paz no mundo se não falarmos da paz do maior representante dela, que foi e é o nosso Mestre Jesus. Ele, quando aqui veio, durante todo o tempo, ensinou-nos e exemplificou-nos que a arte maior é amar. O caminho é o amor. Amar ao Pai, ao nosso Deus, e ao próximo como a nós mesmos. Procurar o grande equilíbrio interno de cada um de nós, a nossa paz interior. Quando prestes a ir embora e os discípulos muito desesperados falam para ele, mestre, conte-nos tudo, explique-nos tudo, e ele diz, ainda não é o tempo. Não estão preparados, nem vocês como discípulos que convivem comigo, nem a humanidade. A humanidade ainda permanece criança. Eu acho que agora nós estamos começando a entrar na puberdade. E tal e qual uma plantação, diz Jesus, passar palavras ou ideias é preciso que seja o tempo como se faz com sementes. É plantar, cuidar, esperar germinar e florescer ou frutificar. Assim, as nossas aprendizagens, elas são gradativas, somos os viajantes da humanidade. E trazer a paz para dentro de nós, e agora levando como grande representante o embaixador da paz, que é o professor Divaldo, e ele diz, o hino da paz que ele traz dentro do Dia Nacional e Mundial da Paz, a paz do mundo começa em mim. É lutar paz pela paz. E Jesus faz exatamente isso. Quando ele chega, ele diz,
Até agora, as grandes vitórias foram feitas pela violência e agora pela brandura. E ele diz assim para nós durante todo o tempo: só vamos evoluir e encontrar a nossa autoiluminação se utilizarmos da humildade e da prática da caridade. Não são quesitos importantes, são condições essenciais para a nossa evolução. Mas ainda caminhamos no orgulho e na vaidade. E aos poucos e lentamente vamos nos desprendendo disso. Vamos aprendendo e evoluindo. Assim como as sementes de Jesus, é preciso ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de mais do que aprender, compreender e assimilar. E isso ele traz para nós durante todo o tempo em que esteve conosco e depois da sua partida. E foi por isso que ele nos disse: eu vos deixo a paz. Ilumina-te. Ontem a Lúcia comentou sobre a iluminação interior de cada um de nós. Somos viajantes da humanidade, somos filhos da luz, portanto trazemos a centelha divina de luminosidade dentro de cada um, que vai evoluir a tempo e modo de cada um. Somos os caminheiros, somos as luzes divinas, que temos como direito e como dever iluminarmos-nos, iluminar a quem nos rodeia para poder iluminar a humanidade. Portanto, a paz só chega dentro de um mundo, de um universo e para a humanidade, se cada um de nós começar a encontrar o caminho da paz. No capítulo 24, em todo o Evangelho nós encontramos isso, mas no 24 é exatamente o que ele quis dizer. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueires, mas sob o velador. Candeia é um iluminador. E o que ele estava querendo nos ensinar? Quando você abrir a sua iluminação interior, não a esconda mais, não coloque debaixo das coisas, mas coloque em cima de um velador. Velador é um alto suporte para que todos que passarem por lá sejam iluminados. Todos quem? Nossos irmãos em humanidade. Ainda teimamos em nos dividir em raças, em etnias, em grupos sociais, religiosos. Mas, na verdade, a nossa raça não é a indígena, não é a africana, não é a branca. A nossa raça é a raça humana. É a raça da luz. Trazemos dentro de nós essa luz. E essa luz que ele diz, leve para o mais alto, espalhe e busque sua paz interior. Foi isso que Jesus veio nos ensinar e nos propõe a cada segundo. Durante os momentos mais difíceis, mantenha a tua luz acesa. Mantenha a chama da tua fé e da tua coragem. São essas as forças que o Pai Maior nos oferece dentro do nosso tesouro maior, que é o tesouro do coração. Mas hoje, claro que sempre tomando como base o Evangelho, eu gostaria de fazer uma proposta a vocês. Todos nós trazemos o homem velho adormecido, porque é hora de trazer o homem novo. Mas também trazemos a criança divina. Ela dormita dentro de nós. E nós teimamos, principalmente os adultos, em fazê-la dormir durante muito tempo. Nesse período de tanto sofrimento, e esses últimos dias têm sido muito difíceis para todos nós, eu me pus a pensar, por que não, dentro de um evangelho que fale de paz, não fazer o convite a cada um de nós de, neste momento, mais uma vez entendermos que o Pai da vida prepara homens e abre caminhos. Ele só não trouxe só a verdade como Jesus. Quantos e quantos seres passaram, passam e passarão por nós a nos trazer essa experiência de vida. Podemos falar em Divaldo, em Madre Teresa, em Papa Francisco, enfim, em tantas e tantas, em Chico Xavier, mas no meu pai, na sua mãe, no seu parente próximo, no meu irmão que chorou junto comigo, no meu amigo que me deu a mão, uma mão virtual, mas me deu, no meu momento de sofrimento. E eu gostaria de propor a vocês o seguinte, fazer agora, despertar essa criança e deixá-la florescer.
aquela criança que ri mesmo nos tempos difíceis. Pegue uma criança hoje. A pandemia, para ela, tem a função que nós explicarmos. Mas ela continua sorrindo, brincando. Quando o machucado acontece e uma pessoa querida assopra ou dá um beijinho, a dor passa. Mas nós teimamos em fazer do sofrimento a nossa companheira. É o nosso estágio, mas estágio de adulto. Então, eu trouxe hoje para vocês um convite à imaginação. Vamos nos lembrar da nossa criança e trazê-la à tona. E todas as vezes que a dor ficar muito grande, lembrarmos-nos disso. Como referência, eu trago para vocês a proposta de analisarmos um pouquinho paralelo ao Evangelho, porque não só Cristo e não só os continuadores do cristianismo e os espíritos evoluídos trazem-nos as palavras divinas. Os filósofos, os educadores, os pais, os escritores, os poetas. E eu trago para vocês hoje uma comparação que vai nos fazer sorrir muitas vezes e, com certeza, encher nossos olhos de lágrima. Eu falo da obra máxima da literatura e eu volto a lhes dizer que, durante o tempo em que estive na educação, ele foi o meu livro de cabeceira com todas as crianças. Estou falando do Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry. Quem não conhece, eu faço o convite que conheça, mas não de forma virtual. Compre o livro. Manusear um livro é um grande convite ao mundo da imaginação, da fantasia e da persistência na arte de bem viver. E assim como nós estudamos o Cristo para entender o Evangelho, estudamos o autor para entender a obra, rapidamente eu vou lhes falar um pouquinho de Antoine Saint-Exupéry para fazermos um paralelo ao Evangelho, a começar por ele. Antoine Saint-Exupéry foi um homem que nasceu, vejam as tais coincidências que não existem. Nasceu em Lyon, no sul da França, tal e qual Allan Kardec. Vem de uma família aristocrática, abastada. Allan Kardec não vinha de família aristocrática, mas de um nível socioeconômico muito bom. Pois é, e Antoine Saint-Exupéry descreve dentro da sua fala, ele nasce em 1900, desencarna precocemente, aos 44 anos. E o sonho dele era ser escritor, desenhista, mas naquela época os homens, as famílias, estavam muito preocupadas, como estão hoje, com a condição social, econômica e a evolução. E ele faz um desenho, e ele se lembra muito disso, ele marcou a vida dele com isso. E ele faz um desenho e mostra para os familiares. Era uma jiboia engolindo um elefante. Mas todo adulto que viu um chapéu esquisito desenhado. E esses parentes, nunca ninguém viu a jiboia dele. E esses parentes disseram a ele, não, isso não é uma carreira promissora. Você tem que ter uma carreira de destaque. Ele cansa de brigar e com 21 anos ele vai para o serviço militar, para a aviação. E a partir daí ele começa a fazer da carreira dele uma verdadeira missão. Ele está na época do nazismo, ele trabalha na época do nazismo, e as suas torna-se um piloto exímio, que é sempre chamado para as grandes aventuras, para as grandes missões, e ele publica alguns livros, mas livros muito técnicos, presos à aviação, mas ele sempre trazia a importância do céu, da estrela, do infinito, um passinho além do imaginário. Até que em 1943 ele resolve escrever O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é a terceira obra mais lida no mundo. Ela perde só para a Bíblia e para o Alcorão. E é uma obra máxima, atemporal e não tem característica de idade. Ele disse que escreveria para as crianças mais velhas, de todas as idades.
E a história do Pequeno Príncipe começa assim: e agora eu faço-lhes uma proposta. Vamos comparar a história com as orientações de Jesus. Tempo de ouvir, maturação para ver, para sentir com o coração, porque Exupéry consegue fazer um verdadeiro paralelo ao Evangelho. São as palavras saídas do Evangelho colocadas na vida prática. E essa é a proposta. Não adianta nos emocionarmos muito com as palavras bonitas, se não as colocarmos em prática. E a história começa com um aviador, um piloto, e eu me arrisco a dizer que podemos ser cada um de nós, um homem, um ser. Ele não dá nome, porque a proposta é que seja o leitor ou a leitora amiga, e ele faz um sobrevoo, e a aeronave dele tem uma pane, e ele cai no deserto do Saara. Quando ele cai, ele se assusta, porque ele se vê sozinho, e homem nenhum nasceu para viver só. Vamos lembrar da evolução que Jesus nos coloca na solidariedade, na vivência de fraternidade. E ele olha a toda a volta e é um deserto. E ele pensa, é o fim. Fica tão nervoso e tão assustado, entendia de mecânica, aliás, ele era um grande engenheiro mecânico, mas ele acaba adormecendo de tanto nervoso e cansaço. Os adultos costumam fugir um pouquinho quando as coisas ficam sérias demais. E ele é desperto pela voz de uma criança que diz para ele: desenha um carneiro para mim. Ele se senta assustado, porque até então era tudo vazio, e ele vê diante dele um garoto loiro de cabelos encaracolados. Sou eu, diante da minha infância e da minha menina criança, que vem me fazer resgatar os valores para eu ter a paz que eu procuro. E ele pergunta para ele: quem é você? Ele fala: desenha um carneiro para mim. Os adultos costumam perguntar muito e querem respostas imediatas. E ele olha para esta criança e pensa assim: como é que ele não está sentindo o medo, a raiva, o nervoso, a insegurança que eu estou sentindo? Ele sorri. E eu estou morrendo de medo. E ele volta a perguntar: de onde você vem? E ele recebe como resposta: desenha um carneiro para mim. Quando os adultos são acuados e eles não têm muitas respostas para dar, eles disfarçam. Não é assim que fazemos? Na psicologia diz-se, nós racionalizamos respostas. E ele lembra-se que tem no bolso uma caneta e um papel. Puxa a caneta e o papel e, com certa raiva, faz um desenho e entrega para o menino. O menino fala: eu não pedi para você fazer uma jiboia engolindo um elefante. E ele se assombra. Como é que aquele menino tinha visto o que ninguém nunca tinha visto? Aquele menino era o menino que morava dentro dele. Eu não quero um elefante. O elefante não cabe no meu planeta. Eu preciso de um carneiro. E ele, assombrado pela descoberta, começa a desenhar. Desenha o primeiro carneiro e o garoto fala: é grande demais, não cabe no meu planeta. Desenha outro, tem chifres, não é um carneiro. E o adulto, como sempre muito questionado, e quando ele é muito questionado, ele se irrita. Ele pegou o papel e fez uma caixa. Entregou para o menino e falou para ele: olha, o teu carneiro está dentro dessa caixa. Ele falou: é tudo que eu queria. Eu precisava de uma caixa para guardar o meu carneiro. Ótimo. Agora me diga uma coisa: carneiros comem tudo que veio pela frente? E o piloto disse sim. Eles comem flores? E ele disse sim. E flores que têm espinho? Ele disse sim. E para que então que tem espinho? Espinho é só para ferir a mão dos homens. E ele diz assim: agora eu estou com um problema, porque eu venho de um planeta muito pequeno. E naquele planeta moro eu, 3 vulcões, 2 ativos e um extinto. E uma rosa que eu cultivo há muito tempo. E ela tem espinhos. E agora eu estou com medo que o meu carneiro coma a minha rosa. E ele diz assim: e por que é que você saiu desse seu planeta se você estava tão feliz? Ele falou: porque eu desejo conhecer homens e fazer amigos.
Ele falou, bom, então você deve fazer isso. Mas como que você deixou o seu planeta? Ele falou, como eu deixei, não adianta eu te contar. Mas eu posso te dizer que todas as vezes que nós vamos tentar sair do nosso planeta, sair de nós mesmos, organizar a nossa casa interior, nós temos que colocá-la em ordem. Então, o que eu fiz? Higienizei os meus 2 vulcões. Vulcões são emoções. Porque os vulcões, sendo bem higienizados, corre-se menos riscos deles eclodirem. O que não está ativo está dormindo. São as minhas emoções calmas. Quanto à minha Rosa, eu fiquei muito preocupado com ela. E eu quis fazer uma redoma, mas ela não deixou. Ela estava muito triste porque eu vim embora e disfarçou um choro. Ela não queria que eu a visse chorar. E disse para mim, eu não quero que você coloque a redoma, porque a redoma vai me deixar presa. E eu preciso saber e sentir a brisa do vento até você voltar, porque você vai voltar. Nós sempre partimos e sempre voltamos. E aí ele disse para ela, mas e as lagartas? Você tem lagartas nos seus pezinhos. Ela falou, se um dia eu quiser conhecer borboletas, eu tenho que passar pela dor das lagartas. Nós não encontramos a paz se não passarmos pelas dificuldades. E foi assim que o menino disse para o piloto, eu vou conhecer outros planetas. Ele falou, olha, fique atento, temos provisões para 8 dias, água e alimento. E o menino foi. Ele conheceu o primeiro planeta, porque a ideia dele era conhecer homens e fazer amigos. E no primeiro planeta tinha um só habitante. Todos os planetas tinham um só habitante. Trabalha-se uma emoção por vez. Faz-se a varredura devagar e lentamente. Não é bruscamente. É isso que esta pandemia está fazendo conosco. E ele depara com um rei. E o rei fica muito feliz e diz para ele, ainda bem, chegou o meu súdito. E o pequeno príncipe pergunta para ele, o que é súdito? É aquele que obedece ao rei. E para que você precisa que alguém obedeça a você? Porque eu sou um rei. E os reis precisam de súditos. E o pequeno príncipe achou aquilo muito estranho e disse para ele, eu não sou e não vou ser um súdito. Eu vim visitar e conhecer. Mas antes de eu ir embora, posso lhe dizer uma coisa? O rei falou, pode. Quando você quiser que suas ordens sejam respeitadas, transmita-as com carinho e tolerância. Estamos falando de orgulho, da posição de um rei. Ao sair, o pequeno príncipe pensou, esses adultos são esquisitos. Foi para o segundo planeta e lá ele encontrou um homem muito bem vestido, muito falante, com um chapéu enorme. E ele pergunta para este homem, por que essas suas vestes e por que esse chapéu? É porque eu me visto muito bem, eu sou muito conhecido, eu sou muito invejado. A vaidade, gente. E eu tiro este chapéu quando eu sou reverenciado em forma de agradecimento. Novamente o pequeno príncipe vira as costas, vai embora e pensa, os adultos são muito esquisitos. Vai para o terceiro planeta, e no terceiro planeta ele fica muito, muito triste e melancólico. Ele encontra um beberrão, só mora naquele planeta aquela pessoa que se alcooliza. E ele olha para ele e fala, por que o senhor bebe? Ele responde, porque eu estou triste. E por que o senhor está triste? Porque eu bebo. E o menino sai pensando assim, como é difícil entender as dificuldades. Os adultos são mesmo muito, muito esquisitos. E assim ele vai para o quarto planeta. E no quarto planeta ele encontra um homem que fica preso com contagem. E contava número, porque ele precisava chegar em 5 milhões. E o pequeno príncipe pergunta para ele, o que o senhor conta? Ele respondeu, números. E para que o senhor conta tanto? Porque eu preciso comprar bens materiais para nós termos a paz interior. Tudo isso nós temos que colocar na balança do equilíbrio. Mas o que o senhor quer comprar? Ele disse para o pequeno príncipe, olhe para cima. E o pequeno príncipe olha e diz, estrelas?
Ele diz, sim, quero 5 milhões de estrelas. E o Pequeno Príncipe diz para ele, mas estrelas não estão à venda. E para que o senhor quer as estrelas? Para comprá-las. E para que quer comprá-las? Para tê-las. E para que quer tê-las? Para possuí-las. Mas estrelas não se vendem. E o negociante diz para ele, quem é o dono? O Pequeno Príncipe diz, ela faz parte do infinito. Se não tem dono, eu quero comprá-las. E o Pequeno Príncipe vai embora pensando assim, os adultos são muito, muito esquisitos e complicados. E vai para o próximo planeta. E nesse próximo planeta, ele fica muito assombrado, porque ele diz assim, o que acontece aqui? Ele vê um planeta muito pequenino, e ele acha, aqui eu acho que eu vou encontrar um amigo. Mas era tão pequenino que só cabia um lampião e um acendedor de lampião. Ele não caberia lá. E ele pergunta para o acendedor, o que é que o senhor faz? Ele falou, eu corro de um lado para o outro, acendendo as estrelas para a humanidade. E o Pequeno Príncipe encontrou um pouco de paz. Ele falou, tem uma pessoa que faz algo em função do outro. Mas ele não cabia naquele planeta, era muito pequeno. E ele vai para o 6º planeta, e nesse 6º planeta ele encontra um homem repleto de livros, estudando muito, aristocrático, e ele fala, quem é o senhor? Ele fala, eu sou estudioso, eu sou um aristocrata, eu tenho muito conhecimento. Eu tenho a impressão que Exupéry lembrou-se da família dele também, que era toda cheia de pompa. E ele diz assim, o que o senhor é? Ele responde, um geógrafo. Um geógrafo é um estudioso. Eu falo, que bom. Então o senhor pode me dizer o que tem nesse planeta? Se tem rios, mares, lagos, montanhas? Ele falou, não, eu sou um geógrafo, eu tenho títulos. Isso é trabalho de explorador. Onde fica a minha humildade? Aí ele diz para ele, então eu posso lhe fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Qual é o próximo planeta que eu devo conhecer? Ele falou, a Terra. A Terra tem uma grande fama. Lá você vai encontrar todos os tipos. Você vai encontrar reis querendo súditos, você vai encontrar beberrões, você vai encontrar negociadores, e você vai encontrar muitos e muitos homens. E o Pequeno Príncipe falou, é para lá que eu vou. E o Pequeno Príncipe caminha e de repente vê-se nesse deserto. E ele dá de encontro a uma jiboia. E a jiboia pronta para atacá-lo, e diz assim para ele, de onde você vem? Ele falou, estou querendo conhecer homens e fazer amigos. E a serpente, que não era uma jiboia, parecia, mas era uma serpente, que estava pronta para dar o bote, achou-o muito frágil e muito sensível. E diz para ele, faz o teu caminho. Mas lembre-se, quando quiser voltar para a tua casa, procure-me. E o Pequeno Príncipe continua a viagem dele. Caminha, 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 encontra uma estrada, e segundo Exupéry, toda estrada leva aos homens, porque homens constroem estradas, e ele cansa, ele vê um grande jardim, a princípio se entristece, porque pensou que a única rosa fosse a dele, e pergunta para as rosas, quem as plantou? E elas dizem, foram os homens. E para quê? Não sabemos dizer, eles nunca aparecem. A diferença entre uma fábula e uma parábola é que a fábula dá vida aos seres e às coisas. E os autores brincam com as serpentes, com as rosas e com a nossa imaginação. E pela primeira vez, o Pequeno Príncipe chora. Ele se sente muito sozinho. E é acordado por uma voz. Você quer ser meu amigo? Você quer brincar? Era uma raposa. E ele falou, vamos brincar. E ela disse, que pena, eu não posso. E ele falou, por que não pode? Porque eu tenho que ser domesticada. Na língua francesa, as palavras têm outros sentidos. E Exupéry faz questão de que as palavras sejam mantidas na íntegra. Ser domesticada é ser cativada, é criar laço para ser amigo. E ela diz, eu não posso, aqui tem homens. Ele falou, pois então cheguei no lugar onde eu queria. Ele falou, mas homens são caçadores, eles têm espingardas, eles matam. E, além de tudo, eles nos aprisionam.
Além disso, eles criam galinhas. Eu acho que é a única coisa boa que eles fazem, disse a raposa para eles. Raposas adoram galinhas. Mas ela diz para ele, mas nós podemos ser amigos. E o Pequeno Príncipe diz, eu acho que é melhor não. Eu vou embora e vou te entristecer. E agora nós entramos numa grande aprendizagem para ter a nossa paz. A raposa começa a ensinar-lhe o que é uma despedida. E diz para ele assim, vale a pena. Se eu não criar laços e não ficar tua amiga, eu vou ser sempre só. E ele diz, mas quando eu for embora você vai chorar. E ela pergunta, chorar de saudade não é bom? Quantos dos nossos entes queridos estão partindo? Partiram e continuarão partindo. Ela diz assim, olha, você está vendo todos aquela plantação de trigos dourados que brilham ao sol? Até agora eram simplesmente trigos. Quando você se for, eu vou olhar o balanço do trigo e vou lembrar dos teus cabelos encaracolados. A lembrança é a grande alma que guardamos dentro de nós. Psicologia fala em memória afetiva. É importante que resgatemos essas memórias afetivas nos tempos de maiores aflições. E ela diz para ele, vai procurar os homens, mas antes de você ir embora, passe aqui que eu tenho que te contar um segredo. E o Pequeno Príncipe vai e conhece um guarda-chaves. Guarda-chaves era o responsável pelo ir e vir dos viajantes. Ida e volta de todos os seres. E o menino pergunta assim, mas eles não estão bem aqui? Não, todos temos que ir e voltar um dia. Há outros que voltam para o mesmo lugar. Eu estou falando de reencarnação. Ele encontra também um comerciante. O comerciante vende pílulas que não precisam de água. E ele diz, para que essas pílulas? Para ganhar tempo. E o Pequeno Príncipe diz para ele, eu preferia ganhar tempo procurando uma fonte. E ele volta. Quando ele volta para a raposa. E a raposa diz para ele, 3 segredos. O primeiro, sorria sempre. Vale mais um sorriso triste do que a tristeza de não saber sorrir. Isso me fala Drummond. As grandes verdades estão somente nos olhos do coração. E a terceira verdade, o essencial é invisível aos olhos. E o Pequeno Príncipe foi embora repetindo isso, porque ele ia falar isso para o piloto. E volta para o piloto. Quando ele chega para o piloto diz, não temos mais água. Ele falou, fácil, vamos procurar um poço. E o piloto, irritado como adulto, diz assim, mas poço em deserto não existe. Ele falou, o segredo de um deserto é que sempre existe um poço escondido. O impossível não existe se tivermos a fé. E eles encontram o poço. E o menino diz para ele, dá-me de beber. E aí nós lembramos Jesus. Todas as vezes que teu irmão teve sede, deste de beber. Alimentaste, deste carinho, cuidaste, foi a mim que o fizeste. Eles tomam a água, o menino sorri e diz para ele, está chegando a hora de irmos embora, de voltarmos para casa. O piloto começa a sentir-se triste e diz para ele, eu não quero. E o menino diz para ele, o Pequeno Príncipe lhe diz, chegadas de partidas. Temos o nosso tempo marcado. Eu gostaria que você me deixasse aqui sozinho, porque você vai achar que eu estou sofrendo. Ele seria picado pela serpente. Essa seria a forma dele voltar para o planeta dele. E você vai achar que eu estou sofrendo, e não estou. Você vai achar que eu vou morrer. Não, não se morre. Eu não posso voltar para minha casa com este corpo pesado. E o piloto fica muito desesperado e volta para sua nave. E antes dele voltar, o Pequeno Príncipe lhe diz, nós nunca mais ficaremos longe um do outro. Quando a saudade bater, olhe para o infinito e olhe para as estrelas. Cada homem vê uma estrela de um jeito. Para uns é uma estrela guia, para outros uma negociação, para outros um estudo e para outros luzinhas que aparecem e desaparecem. Mas eu serei sempre uma estrela a sorrir para você, porque nós fizemos laços de afeto.
Só vamos enxergar, piloto querido, através dos olhos do coração. O essencial é invisível aos olhos. Diz o piloto: já faz muito tempo que eu olho para o céu e tento encontrar a minha estrela e ela está lá a me sorrir. E o que eu tenho para dizer para vocês? Olhem para o céu. Lá no infinito teremos estrelas a nos cumprimentar e a nos dizer: o essencial é invisível aos olhos. Nós só vamos encontrar a paz do Cristo quando reorganizarmos os nossos sentimentos e entendermos que a nossa raça é a raça luz, que somos todos parceiros de jornadas e estamos juntos para uma grande viagem, porque nossa grande casa é o infinito. Que Jesus nos abençoe, que nos faça entender, hoje e sempre, que tudo, absolutamente tudo que passamos, são sempre ensinamentos para descobrirmos a beleza das estrelas. E agora, para terminar, eu só peço uma licença para você, Marcos. Essa semana tivemos grandes e grandes tormentas, mas eu aprendi com uma jovem garota, que eu não conheço pessoalmente e que, por uma questão ética, eu não vou dizer o nome, e eu aprendi que ela aprendeu a olhar a estrela, a conversar com o pai dela e enxergá-lo no infinito. Hoje, ela tem o pai como uma estrela lá no infinito, tendo cumprido a sua missão, e ela conversa com ele, dizendo para ele tudo o que ela pretende fazer, na ausência e na presença dele. Mais uma vez, a minha referência aos jovens e às crianças que tanto nos ensinam. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Tia Com. Obrigado por essa live assim maravilhosa. Deu para entrar nessa história, a contação é de emocionar demais. Eu peço à senhora, se possível, que continue comigo para fazer as vibrações finais, pode ser? Claro. Então, tá bom. Prazer. E uma honra. Claro, muito obrigado. Eu peço que os nossos amigos possam buscar as suas garrafas de água, os seus frascos, para que a gente possa iniciar as vibrações. Então, meus amigos, vamos mais uma vez cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações, mentalizar a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Vamos nos envolvendo nesta energia sutil e luminosa e vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanadas dos benfeitores espirituais presentes no nosso lar. Fluidos recaem neste momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Estes fluidos atuam nos nossos centros de força, retirando de nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando a sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, de compreender, de perdoar e de amar a nós mesmos e ao nosso próximo. E nesse instante somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os nossos médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo. A todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, em especial para aquela parte do nosso corpo onde existe uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco, para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que ainda
carecem de amparo e com muito amor os encaminha até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e o nosso local de trabalho, iluminados por uma luz radiante e intensa, que nesses locais reine a paz, a bondade, a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água o fluido energético necessário a cada um de nós, para que, ao tomá-la, possamos nos sentir revigorados. Com o nosso coração repleto de amor pelas benesses recebidas, vamos vibrar. Vamos vibrar pelo nosso lindo planeta Terra, que as provas vivenciadas apressem a cura das dores do corpo e da alma, e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pelos nossos governantes e pelo nosso povo, que a luz do Cristo faça morada no coração de todos nós, os brasileiros, pela nossa casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio, que cada um de nós seja uma centelha do caminho da luz, iluminando por onde passar. Com todo o amor do nosso coração, vamos vibrar pelos nossos companheiros de trabalho que estão doentes nos hospitais ou em seus lares, e pelos seus familiares, assim como pelas inúmeras pessoas que estão adoecidas com o Covid. Que todos encontrem conforto e acolhimento no amor infinito do nosso Mestre Jesus. E vamos, enfim, vibrar por nós mesmos, para que sempre possamos encontrar no Evangelho do Cristo o refúgio e o lenitivo para as nossas dores. Que a paz de Jesus, que nos envolve neste momento, permaneça conosco. Graças a Deus. E finalizando esse Evangelho maravilhoso e esse agradecimento ao nosso Mestre, que possamos então reproduzir a oração que nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, e livrai-nos de todos os males, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, obrigado por esse presente. Obrigada a você. E que possamos certamente estarmos juntos, né, em outras oportunidades. Muito obrigado. Se Deus quiser. E o amanhã... presente foi meu. Eu que agradeço. Nós. E amanhã, né, estaremos novamente aqui às 19h30 com mais um Evangelho. Obrigado pela presença de todos. Muito obrigada. Um beijo para todos. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau.